Olá galera, bom dia oficialmente falando, tudo jóia, 100% mil por hora? Então tá bom. Para quem me conhece, eu sou o professor Valdir Júnior, para quem não me conhece, também sou o professor Valdir Júnior e esse é o História Mal Cantada. Senhores, esse é o vídeo de número 3 de um total de 4 vídeos em que estamos falando sobre o Brasil holandês, ok? Acompanhe aí, ó, na tela. Pois bem, senhores, no vídeo de número 1 nós falamos sobre a União Ibérica, as razões que fizeram com que os holandeses viessem para o Brasil. No vídeo de número 2 nós falamos sobre a primeira invasão holandesa e nesse vídeo nós vamos falar então sobre a segunda invasão holandesa. Esses holandeses, senhores, eles voltam ao Brasil. Esses caras vão tentar mais uma vez tomar conta do Nordeste brasileiro. Dessa vez em qual região? Dessa vez os caras vão para a região de Pernambuco, Recife e Olinda. Todo o Nordeste era um importante produtor do açúcar. Todo o Nordeste era importante economicamente. Na primeira invasão os caras foram para Salvador e agora eles vão para a região de Pernambuco, Recife e Olinda. Quando é que isso aconteceu? No ano de 1630. Então, 5 anos depois deles terem sido expulsos da primeira invasão e 3 anos depois da pilhagem do Porto de Salvador e do roubo da prata espanhola. E por que eles voltam? Eles voltam porque eles querem o controle da produção açucareira brasileira. Já falei diversas vezes, esses caras financiavam a indústria açucareira brasileira, ganhavam muita grana com isso, de repente a Espanha entra na história e atrapalha todo esse negócio. Então os holandeses estão magoados com a Espanha, né? Estão chateados com a Espanha e por isso acreditam que têm o direito de invadir o litoral brasileiro, o Nordeste brasileiro, para participar dessa indústria. A consequência de número 1, senhores, tal qual aconteceu lá na primeira invasão, os moradores, os locais, eles vão se refugiar no interior. Só que agora tem um detalhe interessante. Antes de ir para o interior, esses caras vão destruir tudo que possa ser útil para os holandeses. Eles vão matar o gado, vão queimar as plantações, vão quebrar os engenhos, vão destruir tudo o que pode ser útil para esses holandeses. Então os holandeses não terão vida fácil. Consequência número 2. Diferente do que aconteceu na primeira invasão, quando os holandeses ficaram por aqui só 1 ano e não conseguiram expandir o seu domínio territorial, nessa invasão as coisas serão diferentes. Esses holandeses, eles vão conseguir expandir o seu território. Conforme você está vendo aí no mapa, senhores, essa região mais escura é a região onde os holandeses tomaram conta. Tomaram conta de uma região considerável, tão considerável que algumas fontes vão dizer que esses holandeses são os novos donos do Nordeste. Entretanto, contudo, porém e todavia, como eu disse, a região que esses caras ocuparam está devastada. As pessoas que se refugiaram no interior para preparar as suas defesas destruíram tudo que poderia ser útil. Mataram o gado, quebraram os engenhos, colocaram fogo nas plantações. Então, esses holandeses vão ter que reconstruir a casa para retomar a produção açucareira. É nesse contexto que chega no Brasil um carinha que de repente você já deve ter falado sobre ele, ouvido falar sobre ele. Um cidadãozinho chamado João Maurício de Nassau, que vem para o Brasil com o objetivo de arrumar a casa. Ele fica aqui do ano de 1637 até o ano de 1644. E o que esse Nassau fez que fez com que ele entrasse para a história? Quais foram os pontos mais relevantes da administração desse João Maurício de Nassau? Primeiro ponto, ele financiou mais uma vez a indústria açucareira brasileira. Isso aconteceu lá no início, na América Portuguesa ainda, quando os holandeses financiavam os portugueses e os portugueses financiavam os engenhos. Agora isso vai se repetir. Com o Nassau, as pessoas que ficaram ali na região, que não fugiram dos holandeses, querem retomar a produção açucareira, mas não têm condições para isso. Os engenhos estão quebrados, já não existem mais plantações, os escravos fugiram. Então esse Nassau, ele vai dar créditos a essas pessoas, ele vai incentivar, vai emprestar dinheiro para que elas reconstruam os engenhos e possam retomar a produção açucareira. Isso foi massa, foi interessante. Segundo ponto, esse cara também, ele defendia a tolerância religiosa.
No vídeo de número 2 eu falei para vocês que a luta entre holandeses e a União Ibérica também tinha uma vertente religiosa, também era uma luta entre protestantes e católicos. Então esse Maurício de Nassau chega e pensa o seguinte, ó, essa intolerância, essa polarização, essa palavra está na moda, né? Polarização, essa polarização não faz bem. Então esse cara tenta aglutinar os diferentes pensamentos em prol da região em que ele administra. A pluralidade, ele respeita essa pluralidade e tenta tirar proveito disso. E consegue. Tanto é que essa é uma das características que fez com que a sua administração entrasse para a história. Um terceiro ponto, esse cara ordena que lá na África, não aqui no Brasil, mas lá na África, sejam tomados pontos de vendas de escravos para os espanhóis. Os espanhóis iam na África, compravam esses escravos e traziam para o Brasil, para poder tocar a economia brasileira. E aí esse Nassau pensa, quer saber? Vou quebrar esses caras, vou quebrar as pernas desses caras. Então vai lá na África e os holandeses tomam esses pontos do tráfico de escravos. E aí então os espanhóis já não têm mais escravos. E é interessante você perceber o seguinte, é nesse momento da história do Brasil que vão surgir então os bandeirantes, os caras que vão para o interior para tentar capturar os indígenas, para substituir a mão de obra africana. Mas sobre os bandeirantes nós vamos falar numa outra aula, tá bom? Voltando à administração desse Nassau, senhores. Além disso, o Nassau também entrou para a história, senhores, porque ele valorizou a cultura, a arte e a ciência. Esse cara trouxe para o Brasil pintores, cientistas e médicos. E esses caras deixaram um legado interessantíssimo para o Brasil, um legado interessantíssimo para a região do Recife e de Olinda. E um detalhe importante, essa é uma característica do João Maurício de Nassau. Era ele quem tinha interesse de trazer essas pessoas para o Brasil. Estou reforçando isso por quê? Porque não é uma característica da colonização holandesa. Não era um desejo dos holandeses de forma geral, mas esse era o interesse dele, Nassau. É por isso que ele trouxe esses carinhas para o Brasil, porque ele tinha esses interesses. E então esses caras ajudaram a construir a história brasileira e deixaram um legado científico interessantíssimo. Uma outra coisa desse João Maurício de Nassau é que ele investiu na infraestrutura da região onde ele dominava. Esse cidadãozinho, senhores, ele calçou ruas, construiu canais, construiu pontes, investiu na infraestrutura. Esse conjunto arquitetônico criado por João Maurício de Nassau foi batizado como sendo a cidade de Maurícia. Era o centro de poder da Holanda no Brasil. Esse cara investiu pesado e mudou a cara, mudou a urbanização da cidade do Recife. Por essas razões é que esse carinha, João Maurício de Nassau, então, entrou para a história, tá bom? Senhores, mas isso tudo vai acabar. A União Ibérica vai por água abaixo. Os portugueses vão retomar o controle da sua própria história e a Espanha vai ser deixada de lado. Só que esse é um assunto para um próximo vídeo, ok? Muitíssimo obrigado pela atenção das senhoras e senhores. Espero que vocês tenham compreendido. Valeu, fui!